Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9 horas, início do 5º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. E vamos. Nós temos duas referências, mas vamos começar com essa, que é Mateus 14, 22 a 31. Depois devemos ir para Marcos 10, mas eu volto a falar. Mateus 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro. Gostaria muito que você prestasse atenção nessa atitude do Pedro. Aliás, duas coisas que ele fez aqui. Essa aqui é a primeira. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Jesus disse: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, essa é a segunda, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ok, muito bem. Deus sempre fala conosco, através desta mensagem, de uma forma a nos fazer agir. Ele nos motiva à atitude. Então, a primeira coisa que nós vemos foi Jesus insistindo com eles para que fossem para o outro lado. Eu gosto de lembrar que esse ir para o outro lado deve ser sempre motivador para você. Não digo que seja fácil,
mas deve ser motivador. Porque quando nós somos impulsionados por Deus a passar para o outro lado, significa viver coisas novas, um tempo novo, experiências novas, mas você não vai viver jamais se não tiver essa disposição de ir para o outro lado. Esse tem sido um grande problema na vida de muitos cristãos, que apesar do Senhor, quem insistiu com eles, vão para o outro lado, foi o Senhor Jesus. Então eu creio que nessa nossa caminhada de fé, nós somos várias vezes impulsionados, motivados para tomar essa atitude de ter a coragem de ir para o outro lado e experimentar algo novo de Deus. Acontece que o outro lado sempre significa, claro, algo novo, e esse novo pode assustar muitas pessoas. É bem sabido que não é incomum as pessoas aceitarem o pior, ou uma vida que elas não gostam, pelo simples fato de não terem coragem de arriscar para o lado de lá. Então, às vezes é mais fácil para alguns conformar num lugar que eles não gostam, mas que já conhecem, do que dar um passo de fé. E isso tem sido um motivo de grande frustração na vida de muitas pessoas. O medo de ir para o outro lado. Ir para o outro lado não significa nenhuma facilidade. Não é porque Deus nos mandou fazer algo, gente, que isso significa moleza. Bom, Deus me mandou fazer isto, então eu não vou ter nenhuma oposição. Não, muito pelo contrário. Muitas vezes sofremos muito mais oposição na caminhada, na ida para o outro lado, como eles sofreram aqui, com uma tempestade imensa, do que ficando do lado de cá. Foi indo para o outro lado que eles encararam, que eles se depararam com uma tempestade. Então isso foi Jesus que mandou que eles fossem. Ele não sabia que haveria uma tempestade? Sabia. No entanto, ele mandou que fosse, porque ele tinha certeza do seguinte: eles não iam perecer. Às vezes a gente acha que quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos impulsiona a agir numa área, nós não vamos ter oposição. Mas nós temos oposição. Nós podemos dar de cara com uma tempestade bem violenta e assustadora, mas isso não significa que vamos perecer. Não é porque eu dei de cara com uma tempestade que parece que vai arruinar com tudo, que ela vai arruinar comigo. Ela pode estar muito violenta e causar um medo absurdo, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me lembrar do que eu recebi de Deus. Ele me mandou ir para o outro lado. Se Ele me mandou ir para o outro lado, se Ele me mandou dar essa atitude, esse passo de fé, é porque Ele vai me honrar. Mas a situação está me causando medo, mas eu não devo me submeter a ela. Eu não posso me entregar àquele estado desesperador. Eu tenho que continuar mantendo a fé que me fez sair de uma margem e navegar para outra. Se eu tive fé para sair, porque Jesus me mandou navegar para o outro lado, eu tenho que manter esta fé para atravessar esta tempestade e ter a certeza que eu vou passar por ela. Quando eles deram de cara com a tempestade, ficaram tão apavorados, cheios de medo, o terror foi tomando conta deles de tal maneira que quando Jesus foi ao encontro andando sobre as águas, eles estavam tão cegos de medo, e o medo é criativo, nós sabemos disso,
que eles não enxergaram Jesus, mas sim julgaram que era um fantasma, até coisas que não existem, e eles começaram a ver. Porque é exatamente isso. Há coisas que não existem, não tem fundamento, mas a pessoa já começa a enxergar. E por que ela começa a enxergar a mais, coisas a mais? Porque ela começa a alimentar um espírito de medo que assusta, que apavora, e que dá a sensação de que daquele problema, ou daquela situação, ela não vai sair. E se eu estou andando com Jesus e quem me mandou ir para o outro lado foi Ele, eu preciso manter a fé que eu vou conseguir vencer a grande tempestade. E a gente sempre consegue, sempre chega do lado de lá. Se não acontecer a desistência, se você não desistir. Se você permanecer firme, você chega do lado de lá. A tempestade pode vir com violência, etc., mas ela não tem o poder de desgraçar com a tua vida, de te levar à derrota, a não ser que você desista. Jesus veio. Quando ele estava, e que o pessoal achou que era um fantasma, ele disse, não tenham medo, sou eu. Pedro, nesse momento, fez um único. Todos os discípulos estavam ali. Todos. E eu quero lembrar que Pedro era um sujeito que estava sempre cometendo erros. É inacreditável como ele conseguia sempre se superar. Você tem que levar em consideração que uma pessoa, para chegar, não sabe ainda nada, e chega para Jesus e quer dar um conselho para Jesus, quase que repreende Jesus, para Jesus não ir à cruz. Depois de tudo que Jesus já tinha falado, ensinado, ele vem e diz, Senhor, acho que o Senhor não tem que fazer isso é um absurdo, etc. Para trás de mim, Satanás, Jesus falou para ele. Para trás de mim, Satanás. Ele, então, era uma pessoa muito impulsiva. E ele cometia muitos erros. E o que acontece com pessoas, muitos que já cometeram muitos erros no passado, não se sentem no direito de serem corajosos agora. Eu vou dizer novamente, muitos que cometeram muitos erros no passado, não se sentem no direito, eu estou falando de muitos, não todos, de serem corajosos agora. Então, como Pedro sempre estava cometendo um erro aqui e acolá, e parece que ele sempre conseguia se superar, porque no final, quando Jesus foi crucificado, foi à cruz, ele estava lá negando o Senhor. Mas você vê que é como, eu vejo o Senhor olhando para ele, e enxergando uma coisa que talvez nenhum de nós enxergaria, outros também não estavam enxergando. Um homem que tinha a capacidade de realizar uma grande obra, que ainda precisava ser trabalhado, e que ele estava sendo trabalhado, mas que ele ia chegar lá. Ele tinha vontade de chegar. E ele tinha mesmo. Num barco cheio de discípulos, todos os discípulos estavam ali. Ninguém teve esta ousadia que Pedro teve. Ninguém. A primeira coisa que ele disse, Senhor, se é mesmo, Senhor, me manda ir sobre as águas. Isso foi uma atitude de fé. Se é o Senhor que está falando, então, me manda ir até o Senhor. Eu quero dar esses passos de fé. Se o Senhor está falando, eu creio e eu vou dar esse passo de fé. E eu penso que isso é maravilhoso, porque muitas vezes Deus está falando com a gente, mas a pessoa não tem a coragem de dar o passo de fé.
Senhor, é o Senhor que está falando? Se é o Senhor que está falando, me manda ir até o Senhor. Se o Senhor está falando, então eu creio no que está falando. Às vezes eu vejo as pessoas falando, eu creio em Deus, mas todas as vezes que o Senhor fala com elas e as manda dar uma atitude, um passo de fé, elas não têm coragem de agir. Elas elas ficam travadas. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Espera aí, ele estava pedindo para fazer uma coisa que ele não tinha visto ninguém fazer. Era uma coisa inédita, uma coisa nova. O diabo não gosta de novos começos. Ele não gosta mesmo. E quando uma pessoa tem essa atitude de fé, porque primeiro ele disse, se é o Senhor, então peraí, se é o Senhor que está falando, eu posso agir. Primeiro ele disse, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que está falando, se é o Senhor, disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Porque o Senhor tinha dito aqui, ó, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenho medo. Bom, Senhor, se é o Senhor, me manda ir por sobre as águas. Ele teve essa coragem, enquanto todos estavam dizendo, é um fantasma. Não temas, sou eu. É o Senhor mesmo. Então me manda ir. Ele disse, venha. Com tantos dentro do barco, ninguém teve coragem de botar o pé para fora. Nem sequer de perguntar se era o Senhor mesmo. Nem sequer. E ele não só teve a coragem de perguntar, é o Senhor mesmo? Me manda ir sobre as águas ao teu encontro. Venha. Essa foi a primeira atitude ousada dele. E agora, venha. Pisar na água, você sabe muito bem. Você afunda. Ele teve uma fé, uma ousadia, uma coragem, porque eu vou falar novamente, a fé não é viva. Você não pode chamar uma fé de viva, se não tem atitude assim, ousada, corajosa, perseverante, determinada, sacrificial. É o Senhor? Então, me manda ir. Aquele monte de gente estava ali. Todos apavorados, gritando, é um fantasma. Pedro reagiu diferente. Havia uma fé dentro dele que ele, quando ele colocava aquela fé para fora, em atitude, ele vivia coisas fora do comum. Ele, em todo o barco, com tantas pessoas, foi o único que viveu esse milagre. Foi o único. Ele teve a coragem de sair. Ele teve a coragem de falar com o Senhor e ele teve a coragem de sair. E ele foi o único que andou sobre as águas. Ninguém vive uma coisa nova. Ninguém vive algo fora do comum se não tiver atitudes ousadas assim. Não tem como. Deus me mandou ir para o outro lado, Ele me mandou fazer uma coisa nova, Ele me impulsionou, eu ouvi a palavra, mas agora eu estou diante de uma tempestade. Mas isso não significa que você não vai chegar do outro lado. Isso não significa. As pessoas se entregam tão rápido ao medo, e elas começam a enxergar o fim. Agora é o fim, agora eu vou ter que desistir mesmo, abrir mão disso e recuar. Elas se entregam àquilo e começam a enxergar coisas que não existem.
No caso deles, eles enxergaram um fantasma, Jesus virou fantasma. Você vê que as pessoas começam a enxergar coisas que não estão ali, não são verdadeiras. Aquilo é algo que foi fabricado pelo medo, com a contribuição do diabo, porque o medo provém do diabo. Será que o Pedro também, dentro dele, lá não havia o temor como estava, mas ele conseguiu superar aquilo naquele momento? Tanto é que o medo leva as pessoas à estagnação, que quando o vento soprou mais forte e ele sentiu a situação do que ele estava vivendo, e ele passou a olhar para o que ele estava vivendo de forma natural, ele começou a afundar. Porque toda vez que você tira o teu olhar de Jesus, da fé, daquilo que ele te mandou fazer, e começa a olhar para a circunstância, é o vento, é a tempestade, são as ondas, você começa realmente a sucumbir, a afundar. Foi o que aconteceu com ele. Por que ele começou a afundar? Porque ele começou a se envolver com as circunstâncias. E as circunstâncias realmente nos levam a uma situação de derrota. Toda vez que você começa a se envolver com as situações que estão ao teu redor, você começa a afundar mesmo. Qualquer um. Não tem esse, não tem bom. A pessoa diz, tem gente que diz, nada me abala. Nada te abala se você continuar olhando para Jesus. Porque se você começar a olhar para as coisas que estão ao teu redor, você começa a ficar abalado sim, depressivo sim, chateado sim, amargurado sim, e por aí vai. Então, aqui nós somos ensinados, do começo ao fim, a agir a fé de forma corajosa e ousada. Eu sempre me lembro, eu sempre puxo a memória e falo do primeiro ano que eu vim para São Paulo. De tantos anos da minha vida de existência, eu elegi esse. Acabou sendo o mais difícil da minha vida. Porque quando Deus me mandou ir para o outro lado, que era vir para cá, eu dei de cara com uma tempestade fora do comum. Fora do comum. Quando eu tive a fé de sair do barco, eu venho vivendo milagres. Porém, nessa travessia, o primeiro ano, coisas aconteciam que era para me levar a um questionamento. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Sabe quando tudo se levanta contra uma pessoa? Meu marido não queria vir, passou um ano dando trabalho para vir, meus filhos não queriam, o mais velho não queria por nada. Meus filhos, de repente, começam a me dar problema. As pessoas que vieram comigo para São Paulo era uma coisa, acontecia isso continuamente, era toda semana praticamente, sem nenhum exagero. Era um que entrava na sala para falar com o bispo auxiliar. Bispo, preciso falar com o senhor. Quando falava isso, bispo, preciso falar com o senhor, você podia saber, estou indo embora. Era um e outro. Vinha um, eu estou indo embora. O outro, estou indo embora. O outro, estou indo embora. Porque não aguentavam a pressão. Eu descia para pregar. Não foram poucas as vezes de eu começar o culto com 1, 2, 5 pessoas. E a batalha. Eu não tinha TV. Eu estava com pouco dinheiro. Eu trabalhava demais. A minha família não queria acompanhar. As calúnias se levantaram pesadas contra mim, como em toda a história nunca havia levantado, tanto quanto levantou no meu primeiro ano, vindo para São Paulo. Então, eu
eu tinha que resistir, que parecia que eu não ia. Aquela tempestade, aquele primeiro ano, tudo levava a crer humanamente que era o meu fim. Entende o que eu estou dizendo? Mas Deus tinha me mandado vir, eu não tinha dúvida. Ele tinha dito, Cléo, vá para o outro lado. Ele tinha dito para mim. Eu não tinha como duvidar de algo que havia convicção dentro de mim. Eu tinha que aguentar e confiar em Deus. Eu não sei o que Deus ia fazer. Eu tinha que aguentar e confiar em Deus. É isso que eu tinha que fazer. Mas a carne, às vezes, a dor da injustiça, a dor da calúnia, a dor da perseguição, a da rejeição. São tantas as dores que parece que você não vai suportar naquele momento. E Deus, o tempo todo, me impulsionando a ficar. Eu tive um momento, naquele primeiro ano, que eu me senti literalmente sozinha. Porque até as pessoas que trabalhavam comigo, com raras exceções, eu via que não estavam dispostas a aguentar esse tranco do início de um trabalho. Então eu tinha que ter um espírito contínuo para manter aqueles que já estavam vendo. Imagina num ambiente onde um desiste hoje, o outro desiste amanhã, o outro desiste depois, compreendeu? E as pessoas que estão ao teu redor, que você está vendo que está assim, atento, mas meu Deus, está um desistindo, outro desistindo, é problema demais, vai ver que, será que Deus está nisso mesmo? Compreendeu? Será que Deus está nisso mesmo? E problema que vinha, notícia ruim que chegava, injustiça, porque numa hora dessa você não encontra muitas pessoas para realmente ficar com... Muita gente quer, nessa hora, ele se entrega às circunstâncias. Não são muitos que ficam do seu lado. É raro. É raro, naquele momento de guerra, muitas vezes você se sente realmente sozinho. E o dia a dia, maçante. Eu vim para ficar num quarto e banheiro por 6 meses, já vai para quase 7 anos. Eu fui, só que no início, é porque eu tinha que aturar muita coisa, eu tinha que resistir. Depois, Deus foi abençoando de tal maneira que aconteceu, o que acontece hoje. No final, eu acabei ficando mais também por uma questão de conveniência para a obra, porque eu consigo conciliar melhor a obra dessa maneira. E me sinto muito honrada de poder fazer todas as oportunidades que tenho de sacrificar a Deus. Eu vejo como um plantio de vitória para mim, e tem sido assim, porque Deus supre em tudo. Então, que tempestade que eu peguei. Parecia que era o fim. E assim, você vai resistindo, porque se Deus te mandou ir para o outro lado, Ele não te manda fazer uma coisa e te deixa sozinho, Ele fica com você. Ele vem te socorrer. Ele sempre nos socorre. Você não fica sozinho. E aquela tempestade, aos poucos, problemas sempre teremos. Mas situações daquela época, você vai vencendo um, que vai vencendo o outro, que vai vencendo o outro. E vai superando. Mas é firme, você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme. Porque numa hora como essa, tanta pressão de família, pressão das pessoas, pressão, a injustiça, e N coisas, num momento como esse, se você for fraco, você toma o caminho de volta. Ou você perece mesmo lá, porque você se entrega. E você não pode se entregar. Quando Deus nos manda ir para o outro lado, Ele se incumbe de cuidar das dificuldades que vamos encontrar no trajeto, no caminho. Às vezes o Senhor nos manda abrir
dar um passo de fé na abertura de um negócio, num trabalho novo, em algo, um passo num imóvel, em algo que queremos para a vida. De repente você se depara com um desafio, com um problema que parece que aquilo vai te roubar. Mas você precisa confiar, se Deus te impulsionou, você deve seguir. Você deve ficar em paz, porque o Deus que mandou você ir para o outro lado vai te ajudar a chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. E assim por diante. Aquele ano passou, e assim fui superando, e não preciso dizer, tenho superado, e a honra que Deus tem me dado, e vai continuar dando cada vez mais, enquanto continuar na mesma direção. Então é só continuar. E assim, todo mundo tem que entender, tudo passa, minha gente. Tudo nessa vida passa. Se você decidir olhar só para o Senhor. Se você não se entregar à tempestade que você encontra no meio do caminho, no caminho, na direção que Ele te mandou ir. Ele te mandou ir. E agora você encontrou uma tempestade. Isso não significa que o seu barco vai afundar. Ele não vai. O socorro sempre chega e as coisas são mudadas. A tempestade sempre passa na vida daquele que invoca ao Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu penso que Deus está esperando atitudes ousadas. Se Deus tem falado com você, você deve fazer como Pedro. Bom, se o Senhor está falando comigo, eu vou. Se o Senhor tem falado comigo, eu vou. Ninguém anda sobre as águas se não sair do barco, gente. E sair do barco é muito desafiador. E eu penso que Deus está impulsionando algumas pessoas a tomar essa atitude de coragem e ousadia. Sair do barco é muito desafiador. Porque você andar sobre as águas, quando você pisa, o barco é um lugar seguro. Andar sobre as águas não tem segurança nenhuma. A segurança é a fé. É andar por fé. E algumas pessoas estão sem coragem de dar o passo de fé. Estão sem coragem de sair do barco. Já até perguntaram, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. O Senhor já mandou, então venha. Mas ele não vai. Senhor, hoje eu vou no culto. E eu preciso que o Senhor confirme com a palavra, através da palavra, o que o Senhor quer de mim. O Senhor fala com a pessoa. Ok, o Senhor falou, agora saia do barco. Ah, mas não sei, acho que eu preciso de uma confirmação. Deus já confirmou para ele várias vezes. A mesma palavra. Saia do barco, tenha atitude de fé, arrisca, vá. Mas ele não tem coragem. Ele está sempre com medo. Algo faz ele travar. Para nesse momento e analisa o que Deus está buscando de você. Sair do barco também pode ser tantas coisas. Você perdoar uma pessoa. Você largar uma situação que você não gosta. E que te faz... que você está sustentando por por comodismo e preguiça. Agir em algo que Deus te mandou, andando pela fé, que não te dá humanamente segurança, mas Deus tem te mandado, Ele tem um propósito com você, Ele tem te buscado para isso. Sair do barco pode ser tantas coisas. Às vezes Deus quer que você avance. Você pede tanto um avanço profissional, mas quando Deus te manda, larga de ser preguiçoso, começa a aprender mais.
Vá, tome essa atitude ousada para fazer algo. E a pessoa às vezes não tem disposição. Às vezes a pessoa não quer mais trabalhar na área que ela está trabalhando, e o Senhor já disse, arrisca no seu próprio negócio, tenha coragem. Saia do barco. Ah, mas e se não der certo? Filho, com esse pensamento nada vai dar certo. Com esse pensamento nada vai dar certo. Como é que uma coisa vai dar certo se você já de cara já diz, e se não der certo? Peraí. E se eu encontrar com a tempestade? Passa por ela. Você já fica com medo do que vai vir. Naturalmente que você vai ter vitórias, mas terá desafios também. Mas o Deus que está te guiando para uma direção é o Deus que vai cuidar. É o Deus que vai cuidar. Quando é que uma pessoa afunda? Quando ela cede ao medo, porque medo é incredulidade. Medo só como dúvida. O medo sempre leva as pessoas a afundar. Tem muita gente afundando por causa do medo. Tem gente que um dia chegou na igreja e ele foi para o outro lado, venceu a tempestade, saiu do barco, andou sobre as águas. Agora nada mais acontece na vida dele. Por quê? Porque ele não sai mais do barco, ele tem medo de ir para o outro lado. Porque na vida é assim, muitas vezes. Eu tive outras situações também de ir para o outro lado. Eu poderia contar muitas outras que foi necessário muita coragem e muito desprendimento. E assim muitas pessoas também têm sua história. Se eu perguntar a cada um, tem sua história de vida, que significa que teve que colocar muita coragem para ir para o outro lado, para sair do barco, para andar sobre as águas. Você não vive milagres se ficar paradinho onde está. Você precisa ter a coragem de agir a sua fé. É comum nós encontrarmos muitos cristãos frustrados e chateados e lamentando a vida. A minha vida, porque a minha vida, porque isso não acontece. Muitas vezes nós estamos dizendo, não é que não acontece. É que quando eu mando você para o outro lado, você encontra a tempestade, você já se envolve com o fantasma e você se entrega à situação. Eu mando você sair, Senhor, é o Senhor mesmo, manda aí, venha. Senhor, se é o Senhor que tem isso comigo, fala comigo. Eu vou pedir uma palavra, o Senhor falou, vá. Venha ao culto, vá. Haja coragem. Chega em casa, a coragem, ele abre mão dela e deixa o medo entrar. Acho que eu preciso de mais uma confirmação. Mas eu quero tanto viver algo surpreendente. Eu quero viver com propósito, e eu quero cumprir com a missão da minha vida, e eu quero realizar isto e aquilo. Então sai do barco. Ah, mas como é que eu vou sair, gente? Como é que eu vou pisar na água? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo outro? Pronto, você já racionalizou, você já deu lugar à incredulidade, você já está cheio de medo, você deixou as circunstâncias, as situações e os questionamentos tomarem conta de você. Você já deixou. Senhor, é o Senhor. Posso ir? Vem, é claro que pode. Mas na hora de tirar o pé, não tira. Não tira. E eu penso que o Senhor está falando com você e quer que você seja cheio e inundado desse espírito, esse espírito corajoso, esse espírito ousado, e seja capaz de fazer orações ousadas, e falar com Deus de forma ousada, e agir na vida de forma ousada, não acomodada, não passiva, e fica amarrado a uma situação, porque está com medo do que tem para enfrentar. Nós temos situações, Deus nos mandou agir, teremos os desafios. Mas não significa que vamos perecer. Se você permanecer olhando para Jesus, você não vai perecer. Se Pedro tivesse focado no Senhor e não tirado do foco, da direção, o olhar dele para Jesus, se ele tivesse permanecido olhando para Jesus, ele não tinha afundado.
Por que ele começou a afundar? Porque a Bíblia diz que ele começou a prestar atenção, não na fé, ele não estava mais envolvido pela fé. Ele começou o vento, as ondas foram mexendo com ele. As situações que estavam ao redor. E é exatamente isso. Quando a gente tira o olhar do Senhor e começa a olhar para as situações que estão ao redor, você se deprime mesmo. Você fica chateado, você fica fraco, você fica aquilo. Como eu disse no início, às vezes é comum as pessoas, nada me abala. Nada te abala se você não tirar os olhos do Senhor. Porque quando você tira, você começa a ficar abalado sim, chateado sim, frustrado sim, deprimido. Porque os problemas estão ali, aí você começa a olhar para os problemas. E quando você começa a olhar para os problemas, significa que você tirou os olhos de Deus, tirou os olhos da fé, então você começa a afundar mesmo, e esse afundar significa emocionalmente, você entra em decadência e consequentemente entra espiritualmente. Eu falei que nós vimos para ler ainda o Marcos, e eu faço questão de ler também, para mostrar isso aqui para você. Marcos 10, 46. A 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu. Olha aqui, ó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma multidão, estavam saindo da cidade. Já estavam saindo. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Olha isso aqui. Lançando sua capa para o lado, de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou imediatamente. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você vê que o Senhor já estava saindo. Aquela era uma oportunidade única na vida desse homem que tinha passado uma vida naquela condição. Ele não era só mendigo, ele não era só cego, mas era mendigo também. A vida dele era uma vida destruída. E você vê que quando ele começou, Jesus passou que estava já indo embora, era a chance da vida dele, e ele começou a gritar, a manifestar a fé. E a primeira coisa que ele recebeu foi um cala a boca. Você tem que ter um entendimento dentro de você. Se você decidir ser tudo que o Senhor quer que você seja, eu vou repetir, se você realmente decidir ser tudo que o Senhor Deus quer que você seja, você vai encontrar oposição. Muita gente vai ficar contra você. Você pode perder amigos, familiares podem te deixar, muitas situações podem acontecer. Toda vez que a gente reage na fé para mudar, nós vamos encontrar alguém para nos mandar calar a boca, para ficar quietos. O diabo nos quer quietos, ele não te quer agindo a fé. Quem estava usando aquelas pessoas para tentar fazer o Bartimeu desistir da mudança da vida dele? Era o capeta. Usando pessoas. Nós não vemos ninguém ir lá e pegá-lo e apoiá-lo e etc.
Porque muitas vezes você não encontra alguém para te apoiar naquele momento desafiador da tua vida. Mas você encontra gente para dizer: cale a boca, fique quieto onde você está, aceita a tua vida miserável, continue cego espiritual, continue miserável, continue decadente, fique quieto, fique onde está. Muitas vezes encontramos pessoas para nos dizer: fique onde você está. Situações que vêm para dizer: fique onde está, cale-se, aquiete-se no lugar decadente em que você está. Eu vou dizer uma coisa para as pessoas que vivem dizendo: eu não tenho talento, eu não tenho isso e aquilo. Estou cansada de ver isso, pessoas extremamente talentosas que não estão nem aí para o reino de Deus. Deus é capaz de usar muito mais uma pessoa que tem pouco talento, porque todo mundo tem algum talento, mas que está disposta a agir a fé, do que uma que tem tantos talentos e não está disposta a nada. Algumas pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo elas não têm nada, porque elas não têm disposição para o reino de Deus. Elas têm tudo, mas não têm nada. O Pedro aparentemente não tinha nada a mais, mas ele tinha fé, e nós vemos ele cometeu muitos erros. Muitos. Mas nós vemos que ele não desistiu de continuar na direção certa. Que foi o que eu disse. Algumas pessoas que cometeram já muitos erros no passado, agora não se sentem mais no direito de agirem de forma corajosa. Agora elas ficam com medo de tudo e não agem mais porque tem medo de errar, tem medo disso e daquilo. E isso faz com que muitas pessoas parem e se deprimam e se frustrem e param a vida. Porque é isso que o diabo quer, que você pare a vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fique quieto, Bartimeu. Cale a sua boca. Pare de gritar. Pare de incomodar. Fique quieto. Toda vez que você decidir agir a fé, você vai encontrar oposição. Gente para te mandar desistir daquilo, ficar quieto, não se mover, se calar, não ir além. Mas sabe o que o Bartimeu fez, que é o que está faltando em muita gente? Quando ele conseguiu chamar a atenção do Senhor. Porque ele não parou de gritar, embora as pessoas mandassem ele parar. E se esse espírito dominasse todos, embora problemas e situações e N coisas apareçam o tempo todo, se você decidir perseverar, você sempre vai viver o seu milagre como Bartimeu viveu, como Pedro viveu e tantos outros. Estamos falando de milagres, de coisas fora do comum. Ele chamou a atenção do Senhor e o Senhor mandou chamá-lo. É impressionante, ele pegou e jogou a capa. Quer dizer, nada vai me impedir de... Porque às vezes a capa estava ali, ele jogou a capa com força para o lado e deu um salto e se pôs em pé. Olha só. Lançando a sua capa para um lado, de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu penso que algumas pessoas estão precisando fazer isso. Gritar ainda mais, reagir ainda mais, insistir mais. O Senhor não espera que você se aquiete espiritualmente, não. Ele quer que você haja a sua fé. Algumas pessoas estão precisando jogar a capa do lado e dar um salto e se dirigir a Jesus de verdade. A capa está te impedindo, joga ela para o lado, dá um salto, põe em pé, se coloca em pé e se dirige a Jesus. Foi assim que ele viveu o milagre. Se tem uma capa te impedindo, joga ela para o lado e dá um salto, põe e fica em pé, não fica prostrado e se dirige a Jesus. Esse é o espírito que Deus quer que domine a sua vida. Algumas pessoas estão num porão frio, escuro, empoeirado, espiritualmente,
escondidas, e o Senhor está dizendo: vamos, saia. Saia desse porão. Saia desta vida que você tem levado. Tome uma atitude. Enfrente as situações. Pegue a palavra que você tem recebido e vamos e avance. Se você pega a palavra e vai, o Senhor mandou, é o Senhor mesmo, então venha, vá. Tem a capa, joga a capa, dá um salto e se dirige a Jesus. É hora de eu viver o meu milagre. Estão me mandando ficar quieto, não vou ficar quieto. Estão me mandando desistir disso, abrir mão disso, não vou ficar. Não vou desistir. Não vou me calar. Foi gritando ainda mais que ele chamou a atenção do Senhor. Foi assim que o Senhor parou para ouvi-lo. E a atitude dele é de quem quer uma mudança mesmo. Jogou a capa para o lado, deu um salto e se dirigiu a Jesus. Amém. Isso entra. Amém. Tem que entrar. Tem que entrar. Abrace uma fé viva no Senhor. Decida agir a sua fé, independente das situações e seja lá o que for. Coloque-se firme em Deus. Pegue a mensagem que o Senhor está te dando. Decida entender, coloca, põe, sem medo. Porque muitos estão afundando, muitos estão decadentes em função exatamente disso, do medo, porque param para ouvir o que as pessoas estão falando, elas se calam, elas são fracas quando a pressão vem, elas se rendem, o mais importa a opinião, do que um manda ficar quieto, outro manda ficar quieto, um manda calar, um manda abrir mão daquilo outro, é a capa que está no caminho, é você que está sentado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, Bartimeu. Não, Jesus, filho de Davi. Aquieta, Bartimeu, cala a boca. Ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí que ele gritava ainda mais. Chamou o Senhor, parou. Traz ele lá. Ele está te chamando. Jogou a capa, deu um salto e dirigiu até Jesus. Chegou a hora da mudança. Eu quero isso. E a Bíblia diz que ele passou a seguir o Senhor Jesus. Ele não voltou nem a ser cego, nem mendigo, mas acabou. Não tem mudança sem atitude de fé, minha gente. Não tem mudança. Você começa um projeto, você começa a buscar, aí você começa a encontrar oposição. Você se depara com uma tempestade. Alguns já param. É por isso que tem gente que morre sem ver a glória de Deus. Tem pessoas que terminam seus dias frustradas. Porque toda vez que ela dá um passo de fé, toda vez que ela decide, aí ela encontra a tempestade e ela já se entrega à situação. Ela até pede para ir ao encontro do Senhor, o Senhor já mandou-lhe várias vezes a pessoa. Mas a pessoa não tem coragem de sair do barco, ela não tem coragem de dar aquele passo ousado. Ela começa a gritar por socorro, um manda ela calar a boca e desistir daquilo. Aquilo já é o suficiente para frustrá-la e levá-la a desanimar. Se um para aqui, se outro para ali. Aqueles que pararam, aqueles que desanimaram, aqueles que têm uma fé negativa, é que influencia a pessoa. Tem gente que, lamentavelmente, a influência que ele sofre de fé não vem dos vencedores. Vem de gente que para, que desiste, que reclama, que questiona, que não tem fé para sair do barco, que quando ele começa a gritar por socorro, alguém manda ele calar a boca, ele cala. Esse não é o espírito que nós somos ensinados a ter.
Esse espírito não provém de Deus. De jeito nenhum. Você pode estar aqui na igreja ouvindo a palavra. E se você não estiver deixando entrar, vai ser mais uma reunião e um tempo que você poderia ter agarrado de fé e vitórias e que você jogou fora. Vir à igreja só para cumprir com a obrigação não vai te levar a viver milagres. Esse tipo de fé é derrotada. Vir para a igreja para tirar um cochilo ou para sentir melhor com a consciência vai te fazer viver uma fé estagnada. Sua vida não vai prosperar nessa direção. Não vai. Questionar. Eu fico olhando também, quero dar um aviso para aqueles que param quando encontram com a tempestade, ou quando Jesus já falou, muitas vezes, saia do barco, venha ao meu encontro, e não tem coragem de sair. Então não questione quem tem, porque algumas pessoas já saíram do barco e saem sempre que são impulsionadas pelo Senhor, têm coragem para tomar atitude de fé, e aqueles que não têm coragem para tomar atitude de fé, e se incomoda com aqueles que têm tido a coragem de sair do barco. E eu quero dizer para aqueles que têm tido coragem de sair do barco, continue saindo, e continue saindo, e continue gritando por Jesus, e continue jogando a capa do lado, e dando um salto e se dirigindo a Jesus Cristo. E aqueles que ainda não fizeram o mesmo, se você não está disposto a fazer, então não se incomode com quem está fazendo, porque você não vai andar sobre as águas se não sair do barco, você não vai sair de uma vida miserável se você não estiver disposto a manifestar a fé gritando ainda mais. Você não vai. O Bartimeu devia estar incomodando muito com seus berros. Pessoas que querem mudar de vida incomodam. Se você quer mudar de vida, esteja preparado para ser um incômodo na vida de gente que não quer. Quando uma pessoa quer mudar de vida, ela vai incomodar os acomodados, ela vai incomodar os conformados, ela vai incomodar os passivos, ela vai incomodar os incrédulos. Isso é natural. Isso é natural. Mas o que eu digo é o seguinte: quem tem fé para sair do barco, continue saindo. Se você não tem, respeite a fé de quem tem. Porque se uma pessoa quer mais para a vida dela, seja feito conforme a fé dela. Não há limite. Eu posso ser limitada, mas Deus é ilimitado. E se eu creio no Deus ilimitado, nada poderá me deter. Nada. Cale a boca, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi assim que ele fez Jesus parar, quando já estava saindo. Quando já estava saindo, era uma oportunidade única e ele não perdeu. Vamos, ele está te chamando. Jogou a capa, deu um salto e se dirigiu a Jesus. E nunca mais voltou para... A Bíblia diz que ele passou a seguir o Senhor. Sabe aquele cantinho miserável que ele passou a vida dele mendigando? E todo dia certamente ia, era um ponto. Você vê que coisa diabólica, tem gente que estabelece ponto para mendigar. Tem gente que já tem um canto, um ponto estabelecido para mendigar. Tem gente que está parado há tanto tempo num pontinho miserável e não tem atitude de sair. E o Senhor está dizendo, vamos, reaja, reaja, reaja. E você vê que aqui tanto Pedro como Bartimeu, nós não vemos ninguém apoiá-los em nenhuma dessas, a não ser o Senhor. Pelo contrário, no caso de Bartimeu, ele recebeu oposição pesada. Pedro, nós não vemos ninguém dentro daquele barco pedir para fazer a mesma coisa. E nem sequer apoiá-lo naquilo. Então deixa isso entrar no seu entendimento. Às vezes as pessoas ficam questionando, por que eu estou passando isso, por que estou passando aquilo, elas querem uma resposta. Ei, a sua vida vai mudar, é mediante a fé, é mediante a fé. Pare de ficar esperando que a solução vem da mão do fulano, do cicrano. A solução vai vir da mão de Deus, quando você se levantar, e não voltar a se prostrar, e não se render à tempestade, e sair do barco, e gritar ainda mais, e jogar a capa do lado, e dar um
salto e se dirigir a Jesus. É assim que nós vivemos milagres. É com atitude ousada o tempo todo. É com movimento de fé, corajoso o tempo todo. Em nome de Jesus. Que esta mensagem possa te levantar, como levantou o Bartimeu. Ele deu um salto, está na hora de você jogar a capa e dar um salto. E se dirigir a Jesus, ou seja, na direção que Ele mandou, que Ele está te esperando para te dar um milagre. Ele se dirigiu para viver um milagre. Ele foi ao encontro de Jesus para viver um milagre. Pedro foi viver um milagre. Bartimeu viveu um milagre. Deus está falando de milagres através de atitude de fé ousada, corajosa, em nome de Jesus. Amém, minha gente? Deixa a palavra entrar. Quando Deus nos dá uma mensagem de fé, quando Ele nos dá a direção para ir, é porque Ele quer agir na nossa vida. Você entrou no propósito, tem oposição, resista com mais força, grite ainda mais, saia do barco corajosamente e não deixa nada, nem ninguém te fazer parar ou desanimar. Você vai encontrar gente com a vidinha de sempre, a fé de sempre, o mesmo sistema de cá, o mesmo de lá, isso é a opção de cada pessoa. Como eu disse, quando eu cheguei aqui, muitas pessoas desistiram. Depois disso, muitas dessas que desistiram pediram para voltar. Já foi tarde demais, elas tiveram a chance delas. E Deus hoje tem dado a outros para viver um milagre de uma missão maravilhosa, de estar num propósito maravilhoso. Então, preste atenção numa coisa, quando uma pessoa, ela recua, ela perde a chance dela de viver os milagres e o poder de Deus e viver a honra do Senhor. Quando uma pessoa recua, ela desiste, ela não vive a honra, ela não é honrada. Mas quando uma pessoa permanece firme, ela passa pela tempestade, porque ela tem certeza, o Senhor me mandou ir. Se Ele me mandou, é porque eu vou chegar do outro lado. Em nome de Jesus. E a gente chega mesmo. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito no seu coração primeiro, e nós vamos nos preparar para dobrar os joelhos. E ter um período de joelhos em humilhação e reverência e temor ao Senhor. Coloca no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Esquece tudo. Lembra só do Senhor. Olha só para o Senhor. Dirige o seu pensamento ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Olha para Ele. Foca nele. Em nome de Jesus. Prepara o teu espírito para se curvar diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Está na hora de você arrancar de dentro de você tudo aquilo que ainda tem sido um impedimento de você ir além. Seja o que for. Analisa isso. Em nome de Jesus. O que é que tem sido um impedimento na tua vida? Para você viver os milagres do Senhor, a glória do Senhor. Se é uma fé emocional, é religiosa, arranca isso de você. Se há um ranço religioso dentro de você que te impede de agir a fé, elimina isso. Nós temos sido ensinados, seja tudo que o Senhor quer que você seja. E assim você pode ter tudo que o Senhor quer que você tenha. Lembre-se, quando a gente decide ser tudo que o Senhor quer que a gente seja, nós vamos encontrar muita oposição. Não é pouca, não. Toda vez que você decidir ser tudo o que o Senhor quer que você seja,
Toda vez vai encontrar oposição. Mas e daí? Continue olhando para Deus. Em nome de Jesus. Continue olhando para Ele. Toda vez que decidimos agir a fé, engraçado, quando você está sentado num cantinho mendigando, você às vezes não encontra ninguém para ir lá dizer se você precisa de ajuda e aquilo outro. Mas quando você decide reagir a essa vida miserável e medíocre, sempre aparece alguém para dizer: ei, fica quieto, ei, eu não sei, eu acho. Achólogos de plantão você encontra em todo lugar. Mas quando você precisa de ajuda, o máximo que eles fazem é mandar você ficar quieto. Você precisa ser guiado pela fé, pelo Espírito de Deus, por aquilo que o Senhor tem te dirigido. Em nome de Jesus. Por aquilo, quando a gente sabe quem a gente é em Deus, é por isso que a gente resiste. Quando eu vim para São Paulo, eu sabia que o Deus que tinha me mandado vir é o Deus que ia fazer algo grande na minha vida. E hoje, quando eu olho e vejo o que Deus fez, todo mundo teve que se curvar e todo mundo hoje é obrigado a dizer que além de Deus estar comigo, eu estava certa, fazendo a coisa certa. Mas naquele momento o diabo levanta de todas as maneiras para usar pessoas para tentar te convencer que você está no caminho errado, fazendo a coisa errada. Que coisa maravilhosa é Deus poder confiar coisas em nós e nós não nos acovardarmos diante das situações e das pressões da vida. Tem gente que por tão pouco ele já está desanimando e desistindo de tudo. É uma pressão que vem, outra que vai, outra coisa, pronto, a pessoa já está se entregando, se acovarda. Se entrega. Mova o teu espírito. E não aceita mais de forma alguma que o diabo roube de você a direção que Deus tem te dado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Com teu espírito pronto, cheio e dominado pela fé, eu quero que você nesse momento, com muita convicção, movido por esse espírito, por essa palavra, que você possa se curvar diante do Senhor por um período de joelhos, que você está em jejum, em oração, com seu projeto na mão e orar a Deus com toda a força da tua vida. Ore a Deus com toda a força da tua vida. Lembre-se, faça orações ousadas, ore sobre tudo. Você pode orar sobre tudo. Você pode orar sobre tudo. Lembre-se disso. Deus quer estar em tudo. Coloca Deus em tudo na tua vida. Pode orar sobre tudo. Tudo. Porque Deus está pronto a te ouvir e te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 17 de fevereiro, às 9 horas, início do 5º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.